Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Essa aula que eu estou gravando se trata da última aula do projeto de segurança pública. Sendo assim, logo após essa aula, vocês terão que fazer uma avaliação que vai ser disponibilizada para vocês na plataforma Google Classroom, certo? Vou estar abrindo aqui o slide para iniciarmos e vocês acompanharem. Então, para concluir essa disciplina curta, né, como eu disse na aula anterior, que seriam 2 aulas dessa disciplina. Então, essa aula, que é a última, nós vamos falar um pouquinho sobre práticas cidadãs como exercício da conservação do patrimônio público e da vida. Bom, o objetivo, então, dessa aula é investigar as práticas cidadãs adequadas à ética e à moral da sociedade, praticando, então, a cidadania. Primeiramente, é necessário a gente entender o que é patrimônio público, né? Conforme, então, o decreto descrito na Lei número 25 de 1937, o patrimônio histórico e cultural está associado ao conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país, e cuja conservação seja de interesse público, que por sua vinculação a fatos memoráveis da história do país, seja por seu valor, tanto arqueológico, etnográfico, bibliográfico, artístico. Então, patrimônio histórico ou público é todo patrimônio que tem uma história associada a ele. Então, seja algo antigo ou até mesmo atual, mas que traz memória sobre o país, sobre uma conquista de alguma determinada causa. Ou seja, é o conjunto de direitos e bens tangíveis ou intangíveis adquiridos e formados, produzidos, recebidos e mantidos e utilizados pelas entidades do setor público. E aqui nessa foto vocês veem os vários tipos de patrimônio histórico, né, ao redor do mundo, né? Nós temos aqui o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, temos aí alguns outros locais, pirâmides e outros mais. Bom, patrimônio público. Tudo que for de domínio do Estado e a população tiver o direito de utilizar, sem destruir ou se apossar, está incluso no patrimônio público. Então, o patrimônio público são praças, estátuas, igrejas e escolas. Isso tudo é um patrimônio público, certo? E o patrimônio privado? São todos os bens que pertencem a um indivíduo específico, uma pessoa ou uma empresa. Então, estão abertos para a utilização de todos. Não estão, desculpa, abertos para a utilização de todos, a não ser que tenha sido liberado pelo próprio proprietário. Então, imóveis, terrenos, veículos, móveis, dinheiro, né? Isso já é patrimônio privado. O patrimônio cultural, ele é dividido em 2 grupos, que são o patrimônio imaterial e o material. Qual a diferença deles? O patrimônio cultural material é tudo que é tangível. Então, tudo que é bens móveis, objetos artísticos, vestimenta, obras de artes, edificações, sítios arqueológicos, tudo que é palpável, né? Agora, o patrimônio cultural imaterial já são elementos intangíveis. Então, são coisas culturais, dança, literatura, culinária, esporte, linguagem e entre outros. Conservação do patrimônio público. O controle patrimonial é uma atividade administrativa que visa a preservação e defesa dos patrimônios de uma organização. Então, existe aí o controle patrimonial, né? Tem até algumas estátuas emblemáticas que tem alguns locais específicos, né? Que essas estátuas, elas são públicas, né? Para visitação, estão ali expostas, mas só que de tempo em tempo há uma certa a pessoas que é da conservação do patrimônio público vai lá restaurar essas estátuas, fazer uma manutenção, né, que com o decorrer dos anos acaba deteriorando. Outra coisa interessante a gente falar sobre a proteção dos espaços. As práticas cidadãs para o exercício da ética e moral da sociedade é imprescindível para a preservação do patrimônio público e da vida. Então, todos os tipos de patrimônio, seja eles que a gente viu, né, patrimônio imaterial, patrimônio público ou até mesmo privado, que pertence a alguém, né, é um patrimônio que precisa ser preservado. Então, esses espaços, eles precisam ter segurança, ter limpeza. Então, vigilantes garantem esse tipo de bem-estar desse lugar. Por isso que é importante a gente
sempre está educando mesmo a população para que não deprede esses tipos de patrimônio, porque tem história nele, né? Tem uma cultura ali emblemática por trás desse patrimônio, né? Que conta a história do nosso país, conta algum tipo de história, de ação que foi muito importante para a época. Considerações finais. Algo necessita ser feito para conter o abuso e desrespeito contra o patrimônio. Estamos convencidos que a educação é um bom caminho para iniciar o debate. Então, é preciso dizer para o cidadão que os recursos gastos com reformas, reposições, conserto e outras ações poderiam ser aplicados em benefícios para a própria comunidade. Então, o que podemos fazer para que diminua a depredação? É a educação, é a gente informar, né, ainda mais as pessoas que são desde criança, né, até os jovens, informar a importância desse patrimônio, a história dele e que ele precisa ser preservado, porque isso vai garantir também que a nossa história ela permaneça e prevaleça durante os tempos. Outra coisa que é legal, só para concluir mesmo de fato, aqui em Hortolândia nós temos um patrimônio público, cultural, que é a antiga estação ferroviária Jacuba. Hoje ela é um museu de visitação, certo? E esse espaço ele abriga documentos, objetos da época ali da estação Jacuba. Bem interessante, eu citei aqui, peguei lá do site próprio ali de Hortolândia, né, que é a fonte www.hortolandiasp.gov, e tem vários espaços dentro desse museu. Tem a sala memorial, onde tem o piso original da época da construção da estação, tem a sala memorial de famílias, que são espaços de exposições fixas, que tem um material audiovisual que conta a história das famílias que colonizaram o nosso município. Tem o memorial executivo, que é a galeria de prefeitos e história política administrativa da nossa região, do nosso município, e entre outros, né? Citei tudo aqui para vocês. Então, é bem legal, né? Nós aqui temos, né, esse patrimônio histórico aí. E, inclusive, quando nós retornarmos, né, as nossas aulas presencial e tudo estiver mais regularizado, a gente tem a pretensão de ir nesse museu e levar, né, o pessoal, os aprendizes lá. Mas é interessante a gente saber também que o nosso município existe aí um patrimônio histórico, né? Que precisamos preservar ele. E também praças e outros locais públicos também são patrimônios. Né? São patrimônios, às vezes, não é cultural histórico, assim como é, né, a Estação Ferroviária Jacuba, mas são patrimônios históricos, são patrimônio público que a gente precisa preservar, que é para o próprio bem-estar da população, certo? Bom, antes de concluir, então, de fato, eu quero deixar aqui claro para vocês uma outra questão, tá? Realizem todas as atividades que forem passadas no dia do seu simultâneo, certo? Porque é o dia que você está disponível. Geralmente, se a gente estivesse presencialmente, é o dia que vocês estariam na associação. Então, realizem as atividades no dia do seu simultâneo, certo? Até porque, no meu caso, eu falo por mim, eu estou corrigindo ela a partir dessa semana no dia do simultâneo de vocês. Então, terça-feira, até 5 horas da tarde, eu vou estar corrigindo essas atividades. Da turma de terça-feira, no caso. Simultâneo de quarta, na quarta-feira. Então, ó, para não correr o risco da sua atividade não ser validada, porque você vai entregar de dia depois. Então, quando ocorrer imprevistos, comunique. Comunique antes. Ó, eu sei que o dia do meu simultâneo foi ontem, mas só que ocorreu imprevisto, enfim. E mesmo assim, não imprevistos assim, coisas sérias, tá? Não imprevisto, dormia demais, sei lá o que aconteceu. Porque esse dia, ele é um dia que é para vocês fazer justamente isso, as atividades dos educadores para vocês realizarem as aulas teóricas, tá? Então, eu vou estar corrigindo no dia do simultâneo de vocês. Turma de terça-feira, na terça-feira que eu estou corrigindo, até 5 horas da tarde. Então, aconteceu algum imprevisto, vai entregar o dia seguinte e comenta, tá? Entre em contato no Google Classroom, tá? Comigo. Outra coisa também, anexem as atividades no Google Sala de Aula. Não estou recebendo por e-mail. Exceto alguns casos que, às vezes, por exemplo, surgiu 1 ou 2 casos em que o jovem ele não conseguiu anexar por algum problema técnico lá no computador, e aí eu acabei recebendo pro WhatsApp meu pessoal, tá? Mas, fora isso, quando não houver um imprevisto muito sério, é por lá, nada por e-mail, tá bom?
E é isso, então. Qualquer dúvida que vocês tiverem acerca da atividade, no caso da avaliação, que vai ser passada para vocês logo após essa aula, que eu vou disponibilizar, entre em contato comigo, temos o celular da associação, tá ok? Estaremos então à disposição de vocês. Tenham todos uma ótima aula e uma ótima avaliação.